Boa noite, Gilmar. Um Boa prazer noite, oficial. estar com o meu amigão aqui, companheiro de batalhas e de feiras. De longas Então, datas. o Gilmar é diretor da MFSP, uma consultoria de marketing e trade marketing, inovação e tendências. Além disso, ele é professor da FIA e da Escola Castelli de Chocolateria. Tá? Então, Gilmar, seja bem-vindo e a gente vai começar. Gilmar, eu fiquei muito interessada, gostei demais do seu artigo. A gente vai deixar disponível depois o artigo. Quem quiser, manda um e-mail para nós ou coloca aqui no Instagram e a gente manda o artigo completo que o Gilmar desenvolveu. Gilmar, então, para começar, acho que seria legal você dizer para a gente como que você fez, né, essa pesquisa. Você é um estudioso das tendências de consumo de alimento. Como que você, então, desenvolveu essa pesquisa? Em que ela foi baseada? Assunto, ó. Em primeiro lugar, boa noite, oficial, para você e para todos que estão aí ao vivo com a gente, né? Uhum. Mais uma vez, muito obrigado ao Instituto de Embalagem, que sempre está aí fazendo grandes eventos. Tem uma data que eu considero uma data marco, né, para início dos estudos desse artigo. É o dia 24 de março, né, que foi o dia que começou a quarentena em São Paulo. Certo. Então, a partir desse dia, eu comecei a movimentar muito, a ler muito, estudar muito, comecei a rever alguns artigos antigos e alguns livros antigos também, né? De coisas do passado, de tendências do passado, e tentar buscar algum link, alguma relação no que se já tinha falado a nível de tendência com o que estava acontecendo. E foi tudo muito rápido, porque ao mesmo tempo que eu ia relendo alguns livros, lendo alguns livros, recebendo alguns artigos, alguns papers de amigos, de instituto de pesquisas, a gente poderia, eu comecei a ver muita coisa também em televisão, em mídia de um modo geral, né? Então é muito importante falar que esse trabalho, esse artigo, ele não é uma pesquisa quantitativa, nem uma pesquisa qualitativa. Não existe um trabalho de pesquisa de campo por trás disso, né? Era impossível nesse momento fazer isso, né? Até dá por telefone, enfim, mas o objetivo não era esse. Então, esse artigo ele é fruto de muita observação e de muita conversa. Então, eu conversei com muita gente, conversei com muitos amigos de mercado. O nosso próprio ciclo, né, de amizade, parentes, me trouxeram muitas matérias-primas, né, para esse trabalho. E aí foi completado com essa quantidade enorme de documentos que eu recebi, né, de diversos meios, né? As mídias Uhum. sociais ajudaram muito, conversas com amigos de outras cidades do Brasil, e teve dois autores que foram muito importantes. Um é o Jean-Pierre Paulin, que tem um trabalho fantástico na área de sociologia da alimentação, e a Fight Popcorn. A Fight Popcorn é uma todo mundo que é de marketing conhece a Fight, né? Então, eu lembrei de um antigo livro, né, que ela escreveu em 1991. Antes de eu lembrar da Fight, me chegou, eu já tinha recebido no início do ano as tendências da Euromonitor, né? Todo ano o Euromonitor apresenta as tendências de mercado e eu resolvi reler essas tendências. Eu tinha lido em janeiro, eu resolvi reler, né? E aí me chamou muita atenção porque eles tinham uma tendência para 2020 chamada de nunca precisaremos sair de casa. Falei, como? Em janeiro, né? Essas tendências foram feitas o ano passado, né? O Instituto está falando como tendência de 2020 que nunca precisaremos sair de casa. Lógico que os motivos que o Euromonitor estava apresentando e justificando para essa tendência eram outros motivos, mas essa tendência acabou se encaixando completamente no trabalho que a gente começou a desenvolver. E o Euromonitor fala o seguinte, né?
Durante épocas de incertezas econômicas, políticas ou pessoais, os consumidores são atraídos para os confortos dos seus lares. Os consumidores se isolam em seus espaços pessoais seguros, onde estão livres das distrações do mundo à sua volta. Encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo. Então, recomendo muito que as pessoas busquem acho que são 10 tendências do Euromonitor que fala das tendências de 2020 e uma delas é exatamente essa. O outro, como eu já falei, foi a Fight Popcorn. E a Fight Popcorn, por incrível que pareça, em 1986 ela fala o seguinte: estamos nos entocando, estamos nos encavernando, estamos nos escondendo debaixo de cobertas. Estamos em casa. Isso em 86. E em 91 ela lança o relatório Popcorn, que ela define um termo que até hoje ela usa e que todo mundo usa isso como tendência, que é o encasulamento, que é o famoso casulo, e que ela define como o impulso de ir para dentro quando as coisas ficam muito violentas e assustadoras lá fora. Olha que coisa. Acho que ela tinha uma bola de cristal, né? Cercar-se de uma concha de segurança de forma que não se fique à mercê de um mundo cruel e imprevisível. Tem a ver com isolamento e evitação, distanciamento social, né? Paz e proteção, conforto e controle, uma espécie de supernio. Então, assim, a Fight fala isso em 1991 e a gente pega esta tendência que ela fala e que vem se repetindo durante muitos anos e encaixa perfeitamente em um momento dramático que nós estamos vivendo, né, nesse mundo todo. Tem uma coisa também, uma constatação assim bem, eu diria, bem sofrida, que é muito difícil esse momento para todo mundo. Todo mundo teve que reaprender muita coisa, né, nesse momento, né? O fato de nos termos recolhido nas nossas casas, né? E aí, quando eu falo nossas casas, eu já adianto as nossas cozinhas, porque a cozinha passou a ser o grande coração da casa, de um modo geral, né? A gente está vivendo, já viveu até com mais intensidade, que eu acho que a coisa agora começa a cair um pouco, mas a gente viveu e está vivendo uma dualidade muito dramática, né? Se por um lado a gente está buscando uma comida mais natural, uma comida uma comida menos industrializada, uma comida que venha da feira livre, que venha do produtor local, isso é um lado. Por outro lado, a gente quer proteção e nos assusta muito essa comida que chega até a nossa casa sem ser cozida, a comida crua, né? A carne, a comida da feira, quem manipulou aquilo? E manipulação hoje é uma coisa que assusta muito, muito o consumidor de um modo geral. Então, essa dualidade da busca da imunidade através de uma comida mais natural e da busca da proteção, né, que ela vem através da comida industrial, ela é muito dramática na cabeça do consumidor. E a gente já pega o primeiro gancho aí para falar de embalagem. Porque a embalagem, eu acho que os estudiosos de embalagem, você é uma das estudiosas de embalagem desse país, eu acho que existe uma nova função de embalagem que ninguém descreveu ainda. Eu não consegui achar uma palavra ainda para isso, né? Que palavrinha é essa? Mas a embalagem, hoje em dia, ela vai muito mais de proteção. A gente sabe as funções básicas de uma embalagem: proteção, segurança, design, né? Chamar o consumidor. Mas tem uma coisa hoje com a pandemia, tem uma nova coisa nas embalagens, que tem uma coisa ligada à vida mesmo. Tem uma coisa ligada, assim, é uma segurança que vai além daquela segurança que a gente tem, a segurança clássica de embalagem. Eu não quero que o meu alimento seja violado, que o meu alimento seja contaminado. É muito mais que isso hoje, né? Então, eu acho que os estudiosos de embalagem têm aí uma matéria-prima muito interessante para trabalhar e, com certeza, essa função ela vem para ficar na embalagem. Então, quem trabalha com embalagem diretamente está num momento muito rico, eu acredito, muito rico de
potencializar isso. E nessa loucura toda que a gente tá vivendo, né, com essa pandemia, com todos esses riscos, de repente, plástico deixou de ser vilão no assunto. Né? O plástico que foi tão, né, foi tão, né, qual é a palavra? Hostilizado, Hostilizado, vitimizado. odiado, né? O problema não é o plástico, o problema não é a embalagem, o problema é o sistema como um todo. Você sabe disso. O Instituto de Embalagem fala de reciclagem, de economia circular, fazem, sei lá, desde que o Instituto existe. Né? O problema em si não é a questão do plástico. A questão é o que você faz depois disso. E isso depende de políticas, né? Não somente por parte das indústrias, mas também por parte dos governos, de um modo geral. Tanto o governo na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. E o que a gente vê é que houve uma certa redenção com o plástico, né? Com a comida industrializada. É a coisa mais segura hoje. E a gente vê o plástico em um protagonismo espetacular, né, na linha de frente, nos hospitais, né, nos prontos-socorros, é o que salva, é o que dá segurança. Né? Então, eu acho que é um momento, assim, junto com essa nova função da embalagem, eu acho que é um momento muito rico de rever tudo isso e de se juntar à iniciativa privada, governo, né, indústria, fornecedor, consumidor, e acabar com essa demonização, digamos assim, né? Se Vamos eu colocar posso falar aqui um isso, né? pouquinho na pauta, né? Os consumidores estão cozinhando em casa. Você vê mudança de comportamento, de compra de alimento, no que diz respeito até à questão de preferência em refeições? Sim, a resposta é sim. Tá? Mas antes da gente responder a tua pergunta, eu queria só dar uma situada, porque esse nosso artigo ele fala de a alimentação em tempos de pandemia, ou o que a cidade está comendo ou vai comer em tempo de pandemia, tendências, hábitos e comportamentos. Aí são coisas completamente diferentes. Né? Sim, sim. Então, se eu pontuar rapidamente, tendência é uma disposição natural, né, que leva algo ou alguém a se mover em direção a outra coisa ou pessoa. Então, estamos todos, né, nos direcionando, né, para a sobrevivência, para administrar essa pandemia e administrar também toda essa novidade, né, que viver, né, com esse tipo de situação. Tendência também é um direcionamento comum de um determinado grupo. Né? Então, está todo mundo, todos os grupos, né? O grupo é único e está todo mundo em uma direção. O hábito é uma ação que se repete com frequência, é algo regular, é uma mania, é uma repetição frequente, né? É uma maneira de se comportar, é um modo regular usual de ser, de sentir, de realizar algo, é conhecimento, é experiência. E Uhum. comportamento é o modo de se comportar, né? De proceder, de agir, né? Diante de algo ou alguma coisa. Né? Então, qual é o meu comportamento diante dessa pandemia toda? Eu sinto medo, tem uma série de comportamentos que a gente conseguiu identificar. Então, são reações que tem diante de uma situação, né? É um conjunto de ações de um indivíduo observáveis, né, objetivamente, tendo em conta o seu meio social. Tá? Outra coisa também importante para falar, né, com relação a esse estudo, a esse paper, é que essas tendências ela tem potências, e essas potências são diferentes. Né? Não é que eu particularmente que escrevi, não é que eu inventei 9 tendências, eu cheguei em 9 tendências. Eu não inventei nada. Isso já existia, estava aí. Né? Estava no mercado, estava disponível. Disponível, até porque eu não tinha recursos para, sozinho em casa, eu estou quarentenado desde março, eu não tinha recurso para fazer pesquisa de campo. Né? Então, essas tendências já existiam. O que aconteceu
é que alguma dessas tendências que grandes institutos já tinham falado, que você já falou, que nós vimos na Nuga o ano passado, que vimos no CIAL o ano retrasado, essas potências, essas tendências, elas se potencializaram. Algumas cresceram, outras diminuíram, né? Então, foi isso que a gente fez, foi pegar as principais tendências que já estavam no mercado, identificar o que cresceu, né? E também, isso tem uma relação muito grande com classe social, né? Ninguém vem me falar de quarentena, né? Nós somos algum grupo de... Conheço muita gente, meu ciclo de amigos, nós somos pessoas privilegiadas. Como privilegiados, sim, nós podemos ficar em casa, né? Ou ficamos um tempo em casa. Nós não tivemos problemas com nossa geladeira, a gente pôde ligar para o delivery, porque nós temos um aplicativo no nosso iPhone, né? Então, nós somos pessoas privilegiadas. Como que nós podemos afirmar que outras pessoas de classes sociais diferentes estão tendo as mesmas oportunidades? Então, uma das coisas que se falaram muito no início dessa pandemia é que esse vírus é democrata. Democrata é coisa nenhuma. Esse vírus nunca foi democrata. Está matando muito Nunca. mais os pobres, está matando muito. Exatamente, muito. Então, a gente pode falar, eu posso falar, a primeira tendência que eu vou falar para responder a sua pergunta é o quarentenado no casulo, né? Como que eu posso falar isso em uma comunidade, né, onde moram 8 pessoas numa casa? Como que eu posso falar isso, né? Então, é muito difícil, na verdade, né? Então, eu acho que as indústrias, de um modo geral, elas têm que estar muito atentas para não olhar a tendência. Está todo mundo cozinhando, e aí, sabe, está todo mundo pedindo delivery. Tem que ter muita cautela, né? Eu acho que tem que pegar esses documentos, né? Inclusive, eu me coloco no meio desses documentos e fazer uma avaliação muito crítica dentro do seu negócio, dentro do seu produto, né? Aonde seu produto chega, em que classe que ele chega, em que lugar que ele chega, né? Então, todos essas observações que são muito importantes para não ficarmos assim deslumbrados, né, com esse momento. Até porque também essas tendências todas... Bolha, né? Na bolha, bem colocado, na bolha. Até porque todas essas tendências que a gente identifica nesse momento, ela tem uma relação muito grande também de como vai evoluir o Covid-19. A proporção que vai passando a pandemia, a proporção que vamos adquirindo a nossa liberdade perdida para ir para a rua, para frequentar restaurante, para ir, sabe? A proporção que for abrindo, essas tendências elas vão também serem alteradas. A grande habilidade é aproveitar o que ficou dessas tendências, né? E essa primeira tendência, que é o quarentenado no casulo, né, que somos nós no casulo, ela representa quem está confinado em casa. Então, tendência número 1, quarentenado no casulo, para responder a sua primeira pergunta. O que é o quarentenado no casulo? É o cozinhar também, né? É a redescoberta ou a descoberta da cozinha, né? Eu nem gosto de falar redescoberta, porque teve muita gente que descobriu agora, né? O que tem de gente, uma das coisas mais, um dos assuntos mais interessantes que a gente tem durante essa quarentena é conversar de comida. É trocar receita com um amigo, com um parente, é ligar para saber como é que faz alguma coisa. Então, cozinhar, a redescoberta do afeto pela cozinha, o faça você mesmo. Faça você mesmo é uma tendência que está aí no mercado há, sei lá, 20 anos, 10 anos, né? Essa valorização do alimento industrializado, né? São tendências, né, que a gente percebe, que a gente tem estudado, que tem uma relação muito grande, né, com o quarentenado no casulo. Então, repetindo, faça você mesmo, cozinhar, traga o alimento industrial e ao plástico. E isso é
E que comportamentos emana disso, né? Qual seria esse comportamento, né? A tendência é quarentenado no casulo. O hábito é faça você mesmo, cozinhar, trégua ao alimento. E o comportamento que emana disso? Proteção, bem-estar, cuidado, afeto, né? Segurança, praticidade, medo, né? Eu estou cozinhando, porque eu estou com medo, eu não posso ir para a rua. Por que eu não vou para a rua? Porque eu tenho medo, né? Basicamente medo, né? E aí a gente pode fazer também, pode puxar uma linha disso, uma linha importante, para a embalagem, né? Como que a embalagem se situa nesse mecanismo todo aí? Na verdade, assim, a embalagem ela ganha uma importância muito grande, né, como elemento de proteção e segurança, né? É aquilo que eu falei antes, né? Não é essa proteção e segurança técnica que a gente fala de embalagem. O filme tem que ser resistente, né? A transmissão ao vapor d'água, aos odores e sabores estranhos, né? Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de dado técnico, estou falando de uma proteção que tem relação com vida. E é exatamente aí que está toda a habilidade, né, da indústria de embalagem e dos usuários de embalagem de explorar isso, né, e de identificar as potencialidades mercadológicas nessa tendência, né? Qual é outra coisa também de embalagem que eu acho importante? Embalagem dos alimentos industriais que facilitam dosagem, né? Então, se está todo mundo na cozinha, e isso vai continuar, mesmo que a pandemia passe, a potência vai diminuir, mas as pessoas redescobriram a cozinha, ou descobriram, e vai continuar. Então, eu quero embalagem que facilite a minha dosagem, né? Eu quero... Como é que eu meço... Se eu pegar um exemplo de açúcar, aquele saquinho de açúcar, como é que você dosa aquilo em uma receita? Você tem que transferir para um recipiente, que transfere para outro, né? Então, embalagem que facilita dosagem, embalagem que aquecem diretamente, acondicionamento, né? Uma coisa muito importante que é o descarte, né? A reciclagem, né? E uma coisa muito importante que eu considero, que é a constatação da quantidade de embalagem que a gente descartamos, né? Nós não tínhamos eu não tinha essa noção, porque eu tinha uma vida meio, assim, digamos assim, vida meio dúbia. Eu comia um dia na rua, né? Outro dia eu comia O na outro casa da também. família. Como? O Como? outro também. Exatamente, o outro também. E a gente não ficava em casa 24 horas pensando em comida, né? As nossas auxiliares de lá muitas vezes assumiam esse papel. De repente, nós entramos na cozinha e começamos a abrir um mundo de embalagem, pedir um mundo de delivery, e o que é que eu faço com toda essa embalagem, né? Então, essa percepção da geração de embalagem a ser descartadas é uma coisa assim espetacular para entender o que é, como que eu vou reciclar isso, né? Como que eu vou reciclar isso? E logicamente que isso deve despertar, né, uma consciência maior para a reciclagem. Eu espero que, né, realmente possamos sair, tirar algum proveito dessa maluquice toda, e um desses benefícios é a reciclagem de embalagem. Ainda na sua pergunta, né, nessa sua primeira pergunta, eu também queria chamar outra tendência, é a tendência número 3, que eu chamo ela de simples assim. A tendência é simples assim. O hábito é fornecedores e abastecimentos, fornecedores e abastecimento local, né? Eu vou buscar mais o meu fornecedor local, eu vou buscar mais o mercado do meu lado, a padaria do meu lado, os pequenos produtores. Menos pode ser mais, suprimir etapas é importantíssimo, suprimir etapas de preparo, né? E o comportamento é compaixão, bem-estar, solidariedade, simplicidade e medo também, né? Quando a gente puxa o fio para a embalagem, nós temos aí a grande oportunidade para repensar toda a cadeia de embalagem, nesse simples assim, né? Com especial a redução de materiais, que é a economia circular, que tem a ver com redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, né? Valorização do meu design, não necessariamente o meu design pode ser um design muito mais simples, né? Incremento dos materiais biodegradáveis, compostáveis e reutilizáveis, tá? E aí a gente fecha, né,
essa sua primeira pergunta com essas duas tendências, quarentenado no casulo e o simples assim. A outra coisa é que mudou também a forma como os consumidores vivem, trabalham, fazem compras, né? E essas mudanças, quais seriam os efeitos dessas mudanças de estilo de vida dessas pessoas? Lógico, no Perfeito. mercado de alimentos embalados, né? Perfeito, perfeito. A primeira eu chamo de tendência 2, que eu denominei de através das janelas, né? Nós passamos a viver através das janelas, ou da janela de casa, né? Do seu apartamento ou da sua casa, olhando a rua, olhando o sol, tomando sol pela janela, né? Batendo papo com o vizinho pela janela, ou através das janelas dos computadores celulares, como nós estamos fazendo aqui, né? Então, quais são os hábitos que emana disso? Emana compras online, os streams, né, e lives, né, culinários ou não, os formatos digitais de relacionamento e uma necessidade enorme, absurda de banda larga, né? Todo mundo, né? Uma das coisas que aconteceu muito no mercado, aí, um crescimento muito grande nesse mercado de banda larga, né? Mas, mais uma vez, o comportamento tem a ver com proteção, com prudência, né? Segurança, resiliência, né? Eu tive que, né, alterar o meu comportamento e, mais uma vez, medo. Né? Mais uma vez, medo presente. Né? Com relação à embalagem, são compras online, né, recebidas em casa, geram mais itens de embalagem para a proteção e transporte dos produtos. O que a indústria de embalagem, nesse momento, está pensando com relação a essa quantidade absurda, né, que houve no crescimento dos deliveries, né? Será que dá para fazer uma embalagem de pizza mais prática? Né? Você recebe em casa, né? Você liga para um restaurante, você recebe uma sacola, que vem um saco plástico, que vem mais uma embalagem plástica forrada com um filme, né? Como repensar tudo isso, né? O que fazer com tudo isso, né? E aí, mais uma vez, vem essa constatação também da maior quantidade de embalagem descartada, né? É assustador quando a gente pede um delivery num restaurante e recebe em casa aquele mundo de embalagem que primeiro eu tenho que higienizar tudo, né? Você, né, passa álcool e limpa e põe luva para receber aquilo tudo e vai atender o entregador de máscara, tem todo um ritual, né? Que é uma tendência que nós vamos falar depois, né? Mas a indústria de embalagem precisa olhar esse pedaço aí que eu acho um pedaço meio marginalizado, né, da área de embalagens, né? Essa coisa da embalagem de pizza, do delivery, né? Eu acho uma coisa meio marginal, não tem é como se não tivesse uma tecnologia. Eu acho que nunca foi importante, em dois sentidos, né? Ela não tinha um grande comprador, então você não tem uma grande empresa que está comprando a caixa da pizza. Exato. A gente não tinha essa demanda de delivery de comida. Não tinha. Exatamente. Exatamente. Você está certíssimo, assunto. Exatamente. Agora temos tempo de trabalhar isso. Mas tem muita gente que já está trabalhando com isso. Ótimo. Ótimo. Então, você tem, com certeza, uma oportunidade muito grande de todo um desenvolvimento e uma tecnologia para esse mecanismo do delivery, de qualquer delivery, né? Seja tanto da comida pronta como da comida in natura, né? E também, olhando ainda a questão de tendência que complementa aí a sua pergunta, nós temos o trade down, né? A gente tem observado aí que é uma tendência muito grande, né? E o comportamento e a adequação do orçamento familiar. As perdas financeiras são muito grandes, né? Então, eu tô adequando o meu orçamento familiar através da eliminação de algumas marcas que eu usava ou da substituição mesmo. O consumidor está substituindo marcas, né? Está substituindo, indo para marca própria, né? Indo para
itens talvez um pouco maiores, que a economia é maior, e priorizando o essencial. Tem muita gente priorizando. Aí, voltando àquela fala inicial da potência, né? Quando você vai para a classe CD, essa tendência, o trade-down, ela é assim... Dramática. Exatamente. Né? E o comportamento, mais uma vez, é economia, segurança, confiança, cautela, medo. Né? E quando você puxa o fio da embalagem, mais uma vez, a indústria de embalagem pode ter um papel muito importante nesse momento, que é a readequação das embalagens, né? Dos alimentos industrializados mesmo, né? Trazendo inovações, alternativas de materiais, redução de custos, né? Embalagens menores, embalagens maiores. Né? É repensar tudo isso, né? E propor para o seu cliente, né? Para um determinado cliente, o que fazer, né? Para também atuar nessa fatia de mercado. Bom, a pandemia criou realmente demandas para a indústria de alimentos embalados, né? Isso a gente já entendeu. Agora, as novas oportunidades para o e-commerce e refeições prontas, acho que também a gente falou, né? Tem uma pessoa perguntando aqui para a gente, Gilmar, sobre se existe uma tendência de utilizarmos mais embalagens stand-up out. Não, especificamente o tipo, eu não cheguei nesse tipo assim, eu não tenho esse corte no estudo, né? Eu não tenho esse corte específico, falar, vou usar mais tal embalagem, eu vou usar menos tal embalagem. Mas eu acho que o stand-up é ótimo. Stand-up out, ele assim, é uma das grandes embalagens que pode ter um crescimento muito grande, principalmente aqueles stand-up out que pode ir ao micro-ondas, né? Que existe vários stand-up que a gente já viu isso, que você pode dosar, né? Que você pode fazer dosagem. Eu acho que tem sim um mecanismo muito importante da embalagem stand-up out, né? E é uma embalagem bonita, aceitável. Teve várias empresas que fizeram uma migração vitoriosa, né? Saindo de embalagens tradicionais e no stand-up out. Eu acho que merece sim um estudo e é possível sim que ganhe força esse tipo de embalagem. Então, uma outra coisa, né? Você falou aí em medo e preocupação com saúde, aí em vários momentos, né? Essa preocupação com saúde, óbvio, que é muito maior neste momento. Você notou alguma tendência de consumo de alimentos que melhoram a imunidade? Sim. Deixa eu falar talvez antes, deixa eu voltar a um assunto aqui que eu acho importante antes de responder a sua pergunta, que é uma tendência que nós estamos chamando de não sopre as velas do bolo. Alguém já parou para pensar o que significa uma festa de aniversário a partir desse momento onde a gente sopra aquela velinha? E aqueles aniversários conjuntos, que junta 3, 4 para comemorar e os 4, 5 sopra a vela ao mesmo tempo, né? Então, essa tendência ela representa a potencialização, né, de todo o ritual higiênico e sanitário da cadeia alimentar, né? Desde a produção e comercialização, né, do alimento até o consumo final, né? O nosso inimigo, ele é invisível. Esse inimigo, esse Covid, ele é invisível. Só que a gente pode evitá-lo, pode evitar essa transmissão. E aí, quando a gente pensa em nessa tendência, tem um hábito que é muito importante que nós adquirimos nesse momento, que é a higiene, lavar as mãos, né? As compras, os alimentos, né? A gente está lavando tudo,
né? Alguém já pensou nessa questão de nós recebemos em casa no nosso supermercado ou compramos e chegamos em casa, pegamos o saco de açúcar, o saco da farinha de trigo, colocamos debaixo da água e passamos sabão. Agora, imagina se esse saco, por algum motivo lá técnico, na indústria, veio com a selagem, veio irregular. Você quer matar o fornecedor. Porque entrou água na sua farinha, entrou água no seu açúcar, no seu feijão, você está jogando fora. Eu conheço várias pessoas que falaram, eu joguei um saco inteiro de açúcar ontem fora, porque eu fui lavar o bendito saco e estava furado, né? Então, mais uma vez, tem todo um trabalho, né, para ser feito, né, com relação a essa questão, né, das embalagens nesse momento de pandemia, e isso vai perdurar, mesmo que a gente saia, mesmo que uma vacina não é para esse momento, né? Vai demorar um tempo de vacina, nós vamos levar um tempo muito grande lavando o saco de farinha de trigo, lavando e passando álcool em embalagem de pão e torcendo para não comermos pão e biscoito com gosto de álcool, porque a embalagem veio com uma solagem, uma soldagem meio errada, né? meio estranha, né? E aí, quando você puxa o fio para a embalagem, nós temos aí facilidade. Que embalagem o mercado vai me fornecer que facilite essa higienização, né? Que embalagem é essa, né? Existe ela no mercado? Né? Um stand-up pouch, por exemplo, que a pessoa já citou isso aí, né? Então, passa a ser uma função muito importante da embalagem, mais uma função, que é lavar a embalagem que nunca foi lavada. Agora eu tenho que pegar a farinha de trigo, tenho que pegar, né, tenho que pegar açúcar, feijão, lavar, tenho que pegar álcool e passar na minha lata, né, na minha latinha lá de ervilha, ou pegar a garrafinha de leite plástico e passar álcool, aí sabe o que acontece? A validade desaparece. Porque os sistemas de embalagem e de lote desaparecem, né? Tem que repensar isso. Tem que repensar, tem que ter uma... Né? Tem que repensar o que é que eu faço com a validade agora. Eu me estoquei, comprei não sei quantos leites, agora quando eu apaguei a validade, o que é que eu faço agora, Suda, que eu apaguei a validade, né? Então, as embalagens devem passar a fazer parte das mesas festivas também, porque provavelmente os bolos de aniversário vão ser fatiados e embalados, né? Nós vamos ter um bolo feito de embalagem, né? Provavelmente isso, né? Por uma questão... Então, eu tenho que ter embalagem... vão ser todos em flow pack. Os brigadeiros vão ficar todos em flow pack. Exatamente, exatamente. Brigadeiros em flow packs, né? As fatias de bolo em caixinhas. Olha as oportunidades que está aparecendo, né? E aí você cria outro problema, que você vai ter muito mais embalagem a ser descartada em uma festa de aniversário, né? O que é que eu faço com esse descarte? Eu preciso repensar urgente reciclagem. Isso é uma coisa muito urgente, reciclagem, muito urgente, né? Então, essa tendência, não só para as velas do bolo, ela bate na nossa cara como se fosse uma torta na nossa cara, né? Jogaram uma torta na nossa cara. Agora eu preciso fazer a festa e eu não sei como eu faço a festa, né? E eu preciso me adequar a tudo isso. Mas aí eu me perdi na sua outra pergunta. Qual foi a outra pergunta que você fez? A preocupação com saúde e a questão de busca de alimentos que proporcionem imunidade, né? Perfeito, perfeito. Primeira coisa assim, não existe alimento que cure Covid, né? Não existe isso, né? Tem que estar muito claro isso, porque logo que teve de fake news, né? Coma 10 quilos de alho que o vírus não vai chegar até você, né? Ninguém vai chegar. Nem o vírus, nem ninguém. Comendo 10 quilos de alho, nem o vírus, nem ninguém. Vai chegar perto de ninguém, né? Mas teve muito mito em cima disso. Agora, tem uma tendência também nossa que a gente chama de vida imune. Né? Vida imune. O que é vida imune? É uma alimentação, alimentação e suplementação que reforça a imunidade e o bom humor. É uma coisa absurda que nesse país ninguém explore os mood food, que são as comidas que te traz felicidade,
que melhora o seu humor. Se melhora o seu humor, melhora a sua imunidade. Chocolate é um exemplo disso, comprovadamente. Então, você vai ter... Aí, primeiro nós vamos para as áreas de R&D das indústrias, né? Que vai ter que buscar esses registros, esses processos, para comprovar que chocolate, já está comprovado cientificamente, vai buscar esse claim, né? Lá no Ministério lá na Anvisa, né? Buscar esse claim que realmente o chocolate de verdade, estou falando chocolate de verdade, tá? Chocolate 70%, 80%, né? Buscar esse claim que traga esse benefício, né? E a gente sabe que... Tem gente falando que também sorvete e nibs de cacau é maravilhoso para nibs de cacau. Está falando Eliette, estou vendo aqui Eliette, que é um expert, especialista em chocolate lá da Federal da Bahia. Então, você tem, sim, não é que... Eu acho que o consumidor, assunto, nunca esteve tão aberto a comprar alimentos com essa coisa da saudabilidade. E, pelo amor de Deus, cuidado com a palavra saudabilidade. Porque as pessoas falam assim, agora eu lancei minha linha saudável. E o resto não era? O resto não era. Né? Lembra o você lançou sua linha saudável. Agora eu tenho meu biscoito saudável. E o que você tinha antes, o que era? Você estava me dando o quê? Lixo? Tranqueira? Né? Então, tem isso, tem muito disso. Né? Tem muito de você... O consumidor está muito aberto à comida saudável e sustentável, ao orgânico, ao consumidor entender a diferença do orgânico, do biodinâmico, do integral, do vegano. Né? Tem que explicar isso para o consumidor, isso de uma forma mais verdadeira. Então, essa tendência já existia, foi potencializada, e foi potencializada agora com esse aval da imunidade, né? Que pode sim ser explorado de forma muito verdadeira. Eu sempre falo isso. Promessa tem que ser igual a entrega. Se você está prometendo, entregue. Né? E o que vem de comportamento? Vem prevenção, bem-estar, biossegurança, prudência, cuidado, proteção, medo. Né? E aí, mais uma vez, a embalagem ganha como elemento de proteção e segurança e também, né, geração de consciência para reciclagem. Porque se estamos falando de vida imune, de produto ligado à sustentabilidade e saudabilidade, é inadmissível que você não tenha um programa de reciclagem, né? Que você não trabalhe o lado da economia circular. É inadmissível. Será que eu respondi? Eu me perdi. Respondeu. Vamos lá. A outra preocupação é a questão da segurança alimentar, né? Quais as oportunidades que você vê daí para a indústria de embalagens de alimento, né? Principalmente. Certo, da segurança alimentar. Acho que vocês perceberam, assunto, deixa eu voltar aqui em um dado que eu não posso esquecer de falar, antes de falar da segurança alimentar. Eu anotei aqui, eu tenho uma colinha aqui. O jornal Nexo, jornal Nexo, é um jornal online, né? Tem uns 15 dias, ele publicou uma matéria, eles fizeram um levantamento no Google Trends, com relação às palavras mais procuradas. Né? Então, o termo como fazer teve uma procura assim absurda. Né? Eu fiquei com isso na cabeça e hoje eu fui lá no Google Trends fazer essa pesquisa rápida. Se a gente olhar, se a gente pegar a palavra embalagem e jogar no Google Trends, entre a semana de 22 de maio e a semana de 7 a 13 de junho, aumentou 75% a procura na palavra embalagem. Na palavra plástico, aumentou 89%. Na palavra papelão, 57%. Na palavra alumínio, 76%. Na palavra metálico, 104%. Na palavra vidro, 69%. Pessoal, o que significa isso? O que é que o consumidor está lá botando plástico, papelão, alumínio? Tem um mecanismo aí de pesquisa e de busca nessa ferramenta que é grátis, espetacular, espetacular. O consumidor está preocupado, direto ou indiretamente, com a embalagem. Ele está se preocupando com a embalagem, como nunca se preocupou na vida dele. Se você muda a pesquisa... Passou a ser importante, ser visível, né? Ser visível.
né? Talvez assim ele esteja eu não fui profundo nessa, eu fui bem raso nessa pesquisa, mas por exemplo, se eu colocasse lá como limpar plástico, sei lá, ou qual a embalagem mais segura, você pode ter resultados bem interessantes. Se você muda para pesquisa e pergunta assim, como fazer pão, por exemplo, você vai, entre a semana de 8 a 14 de março e 7 a 13 de junho, cresceu 213%. 213% para pão, 89% para bolo, 223% para brownie, 43% para a palavra como fazer, 49% para a palavra como cozinhar. E quando você joga lá a palavra cozinha no Google Trends, você tem entre o dia 8 a 14 de março e o dia 14 e 20 de junho, um aumento de 104% na palavra cozinha. É espetacular isso. Quer dizer, o Covid está nos ensinando alguma coisa, né? Precisamos nos mexer, né? E aí, voltando à questão da sua pergunta, da segurança alimentar, a pandemia é uma crise de saúde pública, sem dúvida, né? Traz sérias consequências sociais e econômicas, sem dúvida. E quando se trata de alimentação, a biossegurança é um dos principais pontos centrais, né? E aí eu volto àquela questão dos comportamentos, e em todo comportamento, eu não sei se eu estava com muito medo e as pessoas ao meu estava, não estou, né? E as pessoas à minha volta também falavam muito de medo. Medo é um comportamento comum e genérico para todas as pessoas. De alguma forma você está com medo, de alguma coisa, né? E aí, segurança alimentar, medo, o que é que tem a ver medo com segurança alimentar, né? Uma das coisas que o medo faz, né? Se você canaliza o medo para um lado positivo, você pode ter coisas extraordinárias, né? Então, uma das energias canalizadas do medo é o hábito de cozinhar, né? Presente na tendência que eu já falei, que é quarentenado no casulo. É a única tendência das 9 que eu consegui trabalhar que fala explicitamente em cozinhar. Mas todas as demais tendências também têm o cozinhar como latente nisso aí. Então, esse hábito de cozinhar é um hábito que nós reconquistamos na quarentena, nos reconectamos com ele, né? Consumidores confinados em suas casas, né? A gente volta às nossas origens ancestrais, redescobre o amor e o afeto pela cozinha, nos acalma, né? Passa nosso tempo, promove a união da casa, a esperança no casulo, né? Mesmo quando a comida é feita apenas para um. Então, a biossegurança, ela tem uma relação muito grande com o cozinhar, porque eu estou cozinhando para mim, foi eu que fiz a comida, né? Então, eu fiz a minha comida, né? Então, a minha comida é segura, porque eu fiz. Ah, eu não fiz, mas eu vou comprar de um lugar que eu confio. Então, passar confiança, né, na sua marca e no seu produto torna-se uma coisa, se já era importante, torna-se uma coisa de extrema necessidade nesse momento. Eu preciso confiar. Eu particularmente, já tenho uma lista de empresas que eu não compro mais. Ou porque falou alguma porcaria durante a pandemia, assumiu uma postura muito estranha durante a pandemia, né? E eu tenho a minha lista de empresas do bem que eu confio que, mesmo que o preço esteja maior, eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar, por exemplo, do Magazine Luiza, por exemplo. Vou comprar, né? Pela postura adotada por eles, né? Diga, Assunta. Não, é que eu estou aqui, a gente sempre fala muito da questão de verdade, honestidade, sustentabilidade e de Sim. clareza né? Então, a gente tem notado, né, quando você fala de segurança alimentar e tal, e das embalagens, a questão da importância de ser claro, de ter as informações claras e entendíveis, né? Não adianta você colocar a informação e o consumidor tem que traduzir, tem que ir no Google para entender o que está falando. Então, ela tem que ser completa, ela tem que ser clara, né? E tem que realmente informar o consumidor. Então, por Exato. exemplo, o pessoal fala o álcool em gel,
o pessoal falava álcool, não falava quantos graus tinha, né? Então, todas essas coisas agora as pessoas estão muito atentas, né? Em toda a parte que antes, a parte a parte do back da embalagem não era tão cuidada, né? Eu sei que a Carol sempre se preocupa muito com o back, né? Como que você vai colocar as informações de uma forma harmônica e levar a informação, né? Então, acho que hoje isso está ficando muito importante. Exatamente. Geralmente, quando você pega uma agência de design de embalagem, a prioridade é o painel frontal. Você recebe o layout, você recebe do painel frontal. O back, você trata depois. Depois aí coloca letra branca no fundo, no fundo amarelinho claro. Desse tamanho. Né? Então, eu acho que assim, ó, precisaríamos você precisa organizar um grande seminário, um grande congresso, Assunta, porque é muita coisa. Tem muita possibilidade, tem muita coisa. Essa pandemia escancarou para a gente, além de escancarar, né, a miséria, desigualdade o social. despreparo, desigualdade social, ela escancarou um monte de coisa que a gente já sabia, mas que a gente vivia camuflando, né? E, assim, escancarou também um mundo de coisas, um mundo de oportunidades que podem serem refeitas. Nós vamos cair daqui a pouco, viu? Faltam 5 Olha minutos. só, vamos lá. Fechando, a gente precisa fechar. Quais as tendências em alimentos embalados que vão ser mantidas pós-pandemia? Como que você vê o futuro? Eu acho assim, eu acho que as tendências, aquilo que eu falei, tem a ver com potência, tem a ver de como vai andar essa relação do Covid-19, tratamento, saúde, remédio, vacina. Tem muito a ver com isso. Essas 9 tendências que a gente conseguiu identificar, elas vão ficar, elas ficarão, com certeza, com potências diferentes, e temos que rever os nossos papers do início do ano também. Né? Tem que pegar os institutos de pesquisa, pesquisar, né? Tem muita gente fazendo coisa muito importante, muito positiva, e levar isso para a nossa realidade do dia a dia. Não dá para prever agora que tendência vai aflorar ou não, com mais intensidade. Mas eu diria uma coisa... sair, né? Exatamente, mas eu diria uma coisa com muita certeza. Teve coisa que foi... coisa que só iria acontecer daqui a, sei lá, 2, 3, 4 anos, voltou. A questão dos restaurantes, por exemplo, nós não falamos aqui da tendência do food service in home, que é você comer fora em casa, né? Que acelerou uma série de coisas, né? Uma série de processos. Né? Então, acho que tem que mergulhar no que está acontecendo agora, colocar uma lupa enorme, olhar o que estão falando os grandes estudiosos e institutos de pesquisa, fazer suas pesquisas próprias, isso é importantíssimo, né? E a partir daí tomar as conclusões sempre com respeito ao consumidor, sempre com confiança, com transparência, porque nunca isso foi tão importante como agora, né? Tá. Deixa eu só falar, porque me preocupa que a gente daqui a pouco para, né? Para explicar para o pessoal que quem quiser mandar pergunta e quem quiser depois receber o paper, para mandar, a gente fixou no rodapé o e-mail do Instituto, que é instituto@idembalagens.com.br, para depois o pessoal mandar o material. A gente manda o material, se quiser depois o seu contato e tirar dúvida, a gente está à disposição. Sim, tá sim, eu posso mandar também, problema nenhum. Assim, o meu prazer é compartilhar isso. E compartilhar, criticar, reavaliar. Esse documento ele é um documento dinâmico, ele não para, ele não é uma coisa estática. Ele vai sendo modificado durante o ano, durante a fase, durante essas fases todas que estamos vivendo. Né? Gilmar, o pessoal está adorando, todo mundo dando muitos parabéns, acho que você está vendo. Então, mas a gente vai precisar encerrar, né? Continuamos com o paper depois. Isso aí.
Eu queria te agradecer o seu tempo, o seu humor, a sua disposição, tá? Espero que continue assim e a gente ainda faça muito projeto junto. Com certeza. Faremos um grande congresso, um grande seminário pós-pandemia, para avaliar tudo isso. É isso aí. Eu só queria convidar o pessoal, porque a gente tem agora quinta, nós temos 2 programas, um de quinta e um de terça. O de quinta tem um enfoque diferente, né? O enfoque de quinta-feira é do mercado, como que é o mercado, né? Os mercados, cada dia a gente está falando de um setor, falando de papelão, falando de alumínio, de papel cartão, e agora a gente vai falar do vidro, quinta-feira, né? Chegou, vai ser dia 18, às 19 horas também, vai ser pelo YouTube, e vai ser com o Hugo Ladeira, que é o presidente de South America da Always Illinois, que é a maior empresa de vidro do mundo, inclusive, e do Brasil. E na próxima terça, daí a gente volta terça que vem, aliás, não perca, que vai ser incrível. Terça-feira que vem o professor Marco Lobo. Ele é do Centro Universitário do IESB, lá de Brasília. Ele fala também nos nossos cursos, e aqui quando a gente faz aqui em São Paulo presencial. O Marco tem uma experiência incrível e ele é coordenador de projetos do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, né? E ele está fazendo um trabalho muito interessante e ele vai falar de Design Thinking para a gente terça que vem. Que ótimo. Muito então, bom. É Design Thinking aplicado para embalagens. Eu acho que vai ser uma oportunidade legal. Bom, Marco, de novo, muito Obrigado, obrigada. Su. Namastê. Siga a gente no Instagram, continue conosco, tá bom? Saúde para todos, todas. Valeu, Marco. Até mais. Obrigado a vocês. Até mais.